Como eram todos os planetas há 3,8 bilhões de anos? Você já se perguntou como era o nosso sistema solar no passado? Os planetas eram como são hoje, ou tinham uma aparência completamente diferente? Neste vídeo, viajaremos de volta no tempo para aprender como eram os planetas há 3,8 bilhões de anos. Você deve estar se perguntando: por que 3,8 bilhões de anos? Selecionamos esta data e nenhuma outra porque foi por volta desse período que o Sistema Solar estava encerrando um período conhecido como bombardeio pesado tardio. Este período ocorreu entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. Durante esse tempo, relativamente breve na escala cósmica, houve um grande número de impactos de asteroides com os planetas e objetos do interior do Sistema Solar. Planetas gasosos. Seria mais fácil começar com os planetas mais próximos do Sistema Solar, mas, neste caso, faremos uma exceção, uma vez que os gigantes gasosos não mudaram muito em sua história. Por quê? A razão é que eles não têm uma superfície sólida. Por causa disso, durante o período de bombardeio tardio, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno sofreram muitos impactos de asteroides. Mas esses afundaram em suas nuvens, e portanto, sua aparência permaneceu a mesma. Alguns astrônomos acreditam que Júpiter e Saturno mudaram ligeiramente de cor. Afinal, os minerais que os asteroides depositaram nos gigantes gasosos poderiam alterar ligeiramente a coloração de suas nuvens, mas muito ligeiramente. Isso foi deduzido a partir do impacto do cometa Shoemaker-Levy 9, que caiu em Júpiter em 1993. Este cometa depositou grandes quantidades de material na superfície de Júpiter, o que criou um poderoso vórtice escuro no planeta, e com isso, alterando ligeiramente a composição de suas nuvens. Mas além disso, é muito provável que os planetas gasosos tivessem a mesma aparência que têm hoje. No entanto, suas luas provavelmente não tinham a mesma aparência, pois é possível que, no passado distante, os gigantes gasosos não tivessem tantas luas quanto têm atualmente. Esse é o caso de Netuno e sua maior lua, Tritão. Hoje sabemos que a gravidade do gigante gelado capturou essa lua e, inicialmente, ela não fazia parte deste planeta. Mercúrio. Para esclarecer como eram os gigantes gasosos, vamos avançar para os planetas rochosos, que eram completamente diferentes. Começando com Mercúrio, há 3,8 bilhões de anos, este planeta parecia uma fogueira após o fim do período do bombardeio tardio. Análises realizadas pela sonda Messenger mostraram que a superfície de Mercúrio, assim como a da Lua, possui inúmeros impactos de meteoritos. Algumas das crateras são relativamente recentes, com alguns milhões de anos, e são caracterizados por um pico central. Crateras mais antigas sofreram uma erosão extrema, possivelmente devido a mudanças significativas de temperatura, variando de 350 graus Celsius durante o dia e menos 170 graus Celsius à noite. Assim como a Lua, Mercúrio parece ter passado por um período de intenso bombardeio por grandes meteoritos cerca de 4 bilhões de anos atrás. Durante esse período de crateras, Mercúrio recebeu impactos em toda a sua superfície, facilitados pela virtual ausência de uma atmosfera que poderia desintegrar ou desacelerar muitas dessas rochas. Durante esse período, Mercúrio era vulcanicamente ativo, formando bacias ou depressões com lava do interior do planeta e produzindo planícies lisas semelhantes aos mares ou Maria da Lua. A prova disso é a descoberta, pela sonda Messenger, de possíveis vulcões. As planícies de Mercúrio têm duas idades distintas. As planícies jovens têm menos crateras e provavelmente foram formadas quando fluxos de lava enterraram o terreno anterior. Uma característica marcante da superfície deste planeta são as numerosas dobras de compressão que cruzam as planícies. Acreditam que à medida que o interior do planeta esfriou, ele se contraiu, e a superfície começou a se deformar. Essas dobras podem ser vistas acima de crateras e planícies, o que indica que são muito mais recentes. A superfície de Mercúrio é significativamente flexionada pela força de maré exercida pelo Sol. As forças das marés em Mercúrio são 17% mais fortes do que aquelas exercidas pela Lua na Terra.
Algo notável na geologia de Mercúrio é a Bacia Caloaris, uma cratera de impacto que constitui uma das enormes depressões meteoríticas em todo o Sistema Solar. Essa formação geológica tem um diâmetro aproximado de 1.550 km. Antes do sobrevoo da sonda Messenger, acreditava-se que seu tamanho era de 1.300 km. Tudo isso nos mostra que Mercúrio teve um passado muito violento, e é provável que não se parecesse em nada com o que é agora, pois, com tantos impactos de meteoritos e cometas, era um mar de fogo muito mais quente do que é hoje. Vênus. O planeta mais quente de todos, onde ocorrem chuvas de ácido sulfúrico e as temperaturas ultrapassam 480 graus Celsius, não era sempre o inferno que é hoje. Na verdade, todas as análises indicam que, muito provavelmente, bilhões de anos atrás, Vênus era bastante semelhante à Terra. Após o período de bombardeio de meteoritos, vários cometas caíram em planetas rochosos, incluindo Vênus. Como você sabe, cometas são corpos repletos de gelo e os maiores reservatórios de água no Sistema Solar. Quando esses cometas caíram nos planetas bilhões de anos atrás, o gelo derreteu e se transformou em água. Se o planeta tivesse gravidade suficiente e uma atmosfera, essa água poderia permanecer e se transformar em oceanos, lagos e rios. Acreditam que, no passado, na história do Sistema Solar, o clima e a atmosfera de Vênus eram mais temperados, com temperaturas chegando a 50 graus Celsius, algo muito mais amigável quando consideramos que atualmente as temperaturas em Vênus excedem 480 graus Celsius. Com essas temperaturas, é possível que Vênus tivesse oceanos repletos de água, assim como a Terra, e possivelmente todas as condições para abrigar seres vivos. Por pelo menos 300 milhões de anos, Vênus pode ter retido toda a água depositada por cometas e tinha uma atmosfera muito mais rica em dióxido de carbono. No entanto, eventualmente, algo aconteceu e fez com que ele acumulasse gradualmente mais e mais dióxido de carbono, aquecendo toda a atmosfera e fazendo com que a água evaporasse até desaparecer completamente. Ao longo dos anos, o planeta foi se aquecendo e retendo gases de efeito estufa, o que fez com que deixasse de ser um planeta amigável e tranquilo com água e se tornasse o planeta mais quente de todos. Vênus possui um efeito estufa que não permite que o calor se dissipe, e retém gases que aquecem sua superfície e impedem a formação de qualquer forma de vida. A Terra. Sem dúvida, o planeta mais diferente foi o nosso. A Terra nem sempre foi o nosso belo e pacífico lar azul, com oceanos e florestas repletas de formas de vida abundante. Há 3,8 bilhões de anos, após o período de bombardeio tardio, a Terra tinha uma aparência muito diferente. Naquele momento, nosso planeta estava no início do período Arquiano. Nesse período, ocorreu uma evolução da crosta terrestre, o que significa que devia haver tectônica de placas, que é o movimento das placas, e uma estrutura interna da Terra semelhante à que conhecemos hoje. No entanto, havia diferenciação devido ao excesso de calor. Estima-se que tenha ocorrido mais atividade sísmica devido à incrível velocidade com que a litosfera era produzida, portanto, também se esperava uma atividade mais significativa nas dorsais. As dorsais são elevações submarinas que ocorrem devido ao movimento das placas tectônicas. Nesse período, houve uma atividade mais significativa nas zonas de subducção e um maior número de placas, incluindo as menores, o que causou terremotos constantes em todo o planeta. Vulcões ativos por toda parte, e uma concentração mais elevada de gases de efeito estufa na atmosfera, especialmente dióxido de carbono. A atmosfera não continha oxigênio livre. As temperaturas eram semelhantes aos níveis atuais, mesmo 500 milhões de anos após a formação da Terra. Com a presença de água líquida, como evidenciado por alguns gneisses altamente deformados causados pelo metamorfismo de protólitos sedimentares. Astrônomos acreditam que o Sol era cerca de 1/3 tão brilhante quanto hoje, o que pode ter contribuído para a diminuição das temperaturas globais. Acredita-se que, nessa época, tenha havido maior volume significativo de gases de efeito estufa em toda a história da Terra. Nesse período, surgiram estromatólitos.
Estromatólitos são fósseis importantes resultantes da atividade de grupos de células em colônias que formam rochas sedimentares que começaram a se formar há 3,7 bilhões de anos, atingindo sua máxima abundância há 1,25 bilhão de anos. Os geólogos descobriram que esses organismos consumiam dióxido de carbono e o transformavam em oxigênio. Em outras palavras, eles foram responsáveis por encher nosso planeta com o oxigênio que respiramos. Como você pode ver, bilhões de anos atrás, a Terra ainda não tinha as condições para abrigar seres vivos como os de hoje. Na verdade, é provável que de todos os seres vivos que existem hoje, muito poucos pudessem sobreviver às condições que nosso planeta tinha naquela época. Marte. Finalmente, temos Marte. Os cientistas acreditam que Marte se parecia muito com a Terra no passado porque, após o período de bombardeio tardio, como Vênus e a Terra, Marte também recebeu o impacto de vários cometas que o encheram de água. Devido a isso, Marte tinha uma atmosfera muito mais densa do que tem atualmente, além de ter temperaturas muito mais agradáveis, oceanos e rios cheios de água. Todas as condições para abrigar seres vivos. As sondas de exploração agora encontraram traços do que parecem ser correntes de água que existiram no planeta vermelho, e também descobriram que existem pequenos depósitos de água misturada com areia ou argila sob a superfície marciana. Sem dúvida, Marte foi um lugar muito mais hospitaleiro para a vida no passado, e é por isso que muitos cientistas pensam que a vida pode ter se originado aqui e depois migrado para a Terra por meio de asteroides. Marte foi por muitos anos o planeta mais hospitaleiro para a vida e, na verdade, poderia ter melhores condições para a vida do que a Terra, mas, infelizmente, o seu núcleo é pequeno. Devido a isso, ele esfriou rapidamente, o que causou a perda do seu campo magnético. Sem um campo magnético e com uma gravidade fraca, não havia nada para proteger a atmosfera da radiação solar. Com o tempo, o vento solar foi gradualmente desprendendo a atmosfera de Marte, o que reduziu a pressão atmosférica, evaporando a água e fazendo com que ela desaparecesse do planeta até que ele ficasse completamente seco. Como você pode ver, ao longo da história, os planetas passaram por mudanças significativas que os levaram a ser o que são hoje. Ainda assim, graças a isso, um planeta conseguiu e obteve as condições necessárias para abrigar seres vivos. Se aprendemos alguma coisa ao estudar o passado, é entender como será o futuro. Hoje, sabemos que a Terra e o restante dos planetas continuam a evoluir e que nosso planeta não será para sempre o lar hospitaleiro que é hoje. Portanto, devemos cuidar dele e protegê-lo até encontrarmos um novo lar em algum outro planeta no universo. Gostaria que fizéssemos um vídeo sobre como serão os planetas no futuro? Se inscreva no canal e deixe seu comentário dizendo qual vídeo gostaria que fizéssemos.